Ei, gente, boa noite. Assim que... Deixa eu ver se o pessoal já tá entrando. Oi, Suzana, boa noite. Bem, Nanda? Pessoal, por favor, vocês que estão entrando na live, verifica pra mim se tá bom o áudio, como que tá. Daniel, oi, Thaís, boa noite, Nanda, boa noite, Patrícia, mãe. Gente, que frio, hein? O frio veio de vez essa semana, mas foi um dia bom aqui, pelo menos onde eu tô. Hoje teve um dia lindo, com sol, não tá chovendo, nem nada, nem ventando, então isso dá uma ajudada, né? Bom, gente, antes de começar a live, eu queria comentar algumas coisinhas com vocês. Esse tema sobre cosméticos é um tema muito interessante porque realmente aqui no Brasil a gente é um dos mercados que mais tem consumo na área de cosméticos. Então as pessoas aqui elas gostam muito dessa área, né? O que é bem bacana. Outro ponto também que eu achei legal é que a gente sempre abre as enquetes, né? Para poder preparar a galera para a live, o pessoal ficar por dentro do que a gente vai conversar. E essas enquetes bateram recordes, né? Eu vi que o pessoal ali fez questão de votar, fez questão de participar. E eu queria falar para vocês realmente isso aqui nesse bate-papo que a gente vai ter com o professor Ricardo, que é para vocês participarem, comentarem, perguntarem, aproveitar essa oportunidade, porque é bem bacana, beleza? Tô vendo já que tá entrando o pessoal, já vou chamar aí. Ricardo, mandei a solicitação. Logo, logo você entra. Oi, professor, boa noite. Oi, Tudo bom, jóia? Paula? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Tudo bem também. Olha, Então tá bom. primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, pela boa vontade da gente fazer essa live. A gente se conheceu na época de FOC, né? Pois é. Eu era aluna, no caso, da engenharia, mas o Detona Química e o seu projeto Doutor Cosméticos nasceu meio que na mesma época, né? É verdade. E é bacana também, o que eu ia comentar é que, assim, apesar da seu ramo ser mais cosmético e a química uma forma mais ampla, as ideias são parecidas da forma que a gente leva conteúdo para as pessoas, de uma forma mais simples e leve, né? Sim. Quem já teve a oportunidade de assistir os vídeos do Ricardo sabe que são muito divertidos, né? E isso é muito bacana. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de a gente bater esse papo e falar de temas tão legais, né? Não, é verdade. Eu fico feliz também, porque acho que assim, muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas têm acesso às informações de uma maneira mais privilegiada. E uma infinidade de pessoas não tem. Então, Sim. sabe, falar o techniquez, falar a química mais dos cosméticos mais aprofundada, a gente tem a oportunidade de fazer isso na sala de aula, na pós-graduação, né? Eu dou aula lá na FOC já faz um bom tempo, já faz 15 anos. Então Nossa, legal. Lá desde 2005 que eu tô lá. Então, lá a gente gasta mais o techniquez, né? E aí, justamente o que me motivou foi isso. Eu falei, todo ano eu dou aula para em torno de 100, 150 pessoas. Antes eu estava em outra faculdade, então eram umas 300, 400 pessoas por ano. Mas, mesmo assim, é um universo muito pequeno. E é um universo técnico, né? E o objetivo justamente de ter o canal e de ter esse perfil do Dr. Cosméticos é poder levar informação de qualidade, sem ser informação vendida, né? Sem ser jabá, que tá cheio por aí, para as pessoas que não têm acesso, literalmente, ou que gostam da área e não vão se aprofundar, não vão fazer curso, não vão nada. Mas pelo menos tem uma informação que não é enganação. Então... Não, com certeza. E é bacana a gente, como consumidora, ter essa noção, né? Porque muitas vezes a gente não tem. E são, às vezes, algumas dicas muito simples que fazem total diferença. Sim, com certeza. Não, bem bacana. Professor, eu queria, por favor, que rapidamente você se apresentasse para o pessoal que ainda não conhece o seu trabalho. Bom, gente, então boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Agostinho Garcia, eu sou farmacêutico, sou formado na FOC, no Oswaldo Cruz, no mesmo lugar que
que a Paula se formou. Quanto tempo faz que você se formou, Paula? 2 anos, me formei em 2018. Uhum. Tá, entendi. Bom, eu me formei em 2004, né? Então, eu entrei na FOC em 2000, me formei em 2004 e desde 2005 eu tô lá como professor. Dou aula na graduação de farmácia, desde aquela época, né? Envolvido com cosmetologia e outras matérias da área farmacêutica. E desde então, né, fiz minha pós-graduação lá no Oswaldo, minha especialização lá, depois fiz mestrado na USP, na área cosmética também, né? Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a gente sai como mestre em ciências, mas o foco do meu trabalho foi trabalhar com química computacional, voltada para filtros solares. Então, trabalhei que bacana! Trabalhei com validação de um método em sílico para simulação de espectros solares, de filtros solares da classe dos cinamatos. Então, eu consegui fazer um método de cálculo que a gente conseguia simular o espectro no computador. Então, foi muito legal. Jogava a molécula e aí tem um monte de cálculo em cima, de otimização de estrutura e tudo mais. E aí eu calculava como que ela estava no estado fundamental e conseguia simular ela no estado excitado, absorvendo energia na radiação do ultravioleta. E aí eu sabia onde os elétrons estavam e para onde eles iam. Então tinha todos os mapas eletrônicos, tudo que você possa imaginar. E todos os gráficos de transição eletrônica também. Quanto precisava de energia para fazer com que aqueles elétrons saíssem do estado fundamental e fossem para o estado excitado. Com esse monte de cálculo, com esse monte de simulação, depois eu transformava isso num gráfico de absorção. E cruzava com o experimental. Então foi incrível, porque são algumas funcionais de cálculo que a gente conseguiu literalmente fazer com que os espectros, tanto experimental quanto em sílico, eles se ficassem sobrepostos de uma correlação assim fantástica. Então foi super diferente. E assim, se eu quisesse continuar e fazer um doutorado, dava, mas eu não quis. Meu negócio é outro, eu gosto de dar aula, eu gosto de desenvolver produto. Você gosta e você tem uma veia empreendedora, tudo isso é muito bacana, né? Isso. Então, me agrada mais, né? Eu gosto da pesquisa mais rápida. Eu gosto de criar produto e ver esse produto brotar no mercado, ver ele morrer, isso é muito legal, fazer nascer outro e por aí vai, entendeu? Isso é uma coisa que me agrada mais. E da aula é uma coisa também que eu sou apaixonado. Então, aí as coisas se casam, né? Porque que bacana! Eu dou aula de uma área que eu trabalho e vice-versa, uma coisa melhora a outra. Então, eu gosto bastante disso. Ah, que bacana, professor. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Você recebeu bastante, você falou, né? Oi? Você recebeu várias aí, você falou? Recebi várias e o pessoal, em relação às enquetes, a galera votou muito. Muito mesmo. E teve umas briguinhas aqui feias. A gente já vai conversar um pouco. Então, vamos lá. O pessoal deu uma discordada ali. Tá. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação a filtro solar. Tá? Primeira pergunta é a seguinte. Verdade ou é mito? Devemos usar protetor solar apenas em dias de sol? 96% das pessoas responderam que é mito. O pessoal acertou? O pessoal acertou. É mito mesmo. Gente, o filtro solar, né, a gente muitas vezes só relaciona ele com a queimadura do sol, né? Então, quando a gente fala em queimadura pela radiação ultravioleta, a gente está falando da radiação UVB predominantemente ali, né? Então, a radiação UVB, nos dias que nós temos mais sol, ela tem maior incidência mesmo. Agora, o UVA, ele é quase constante ao longo do dia. A variação dele no período da manhã, na hora do almoço e no fim da tarde é muito pequena. E o UVA, ele causa várias alterações na nossa pele também, como geração de radicais livres. O UVA, que é bem próximo do UVB, ele é um mutagênico direto, né? Então, ele é o responsável pelo envelhecimento? Sim, em linhas gerais, sim, tá? Os dois contribuem, porque na hora que a gente pensa que o UVB, ele causa inflamação da pele, ele também gera radicais livres. Esses radicais livres são inespecíficos, eles também vão contribuir para o envelhecimento. Mas em linhas gerais, o UVA, ele também chega na nossa derme. E ele tem energia suficiente para causar ruptura das nossas fibras de colágeno.
tá? Certo. Então, assim, a gente tem que usar protetor solar todo dia. Isso não tem conversa. E aí, no dia Certo. nublado, a gente vai ter uma menor incidência, né, de UVB, mas UVA chega perfeitamente aqui, sofre uma leve interferência, mas nada muito significativo. Então, a gente tem que usar todo dia mesmo. Tem um protetor solar, não sei se você conhece ou já usou, que é uma cápsula, né? Mas via oral. Mas aí é diferente. É isso que você está falando, né? Não, É eu por via queria oral? saber se funciona. Então, as pessoas que trabalham com protetor solar, que falam que vendem protetor solar via oral, o que acontece? Ele não vai fazer a função de um protetor solar que a gente aplica na pele nunca, tá? Geralmente, esse produto de via oral, ele é riquíssimo em antioxidantes. Então, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai minimizar os efeitos causados pela exposição à radiação por conta da geração excessiva de radicais livres. Certo. Tá? Ou a gente tem alguns que são riquíssimos em beta-caroteno. As pessoas, antes de tomar sol, se entopem de cápsulas de beta-caroteno para dar um leve amarelado do bronzeado. Que é o que tem na cenoura, né? Isso. Por quê? Porque sim. ele é lipossolúvel. Então, ele se deposita no nosso tecido subcutâneo. Então, a gente tem a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. E aí, ele vai se depositar lá. E assim, ele vai dar um leve amarelado. E como os carotenoides, eles são antioxidantes, ele também vai ajudar a minimizar um pouco esse problema. Mas falar que ele vai absorver radiação ultravioleta e a gente não vai ter queimadura de pele, ou vai diminuir a queimadura, ou o envelhecimento, aí é forçar um pouco a barra. Tá? Então tá bom, sempre tive essa dúvida. Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Com o tempo, o cabelo se acostuma com shampoo? Verdade ou é mito? Ó, essa foi uma briga meio complicadinha. Foi meio a meio. Foi meio a meio. 54% das pessoas falaram que é verdade. Acertaram ou erraram? Bom, vamos pensar o seguinte. Será que o shampoo tem vontade própria? Não. Não, né? Não tem. Ó, só um negócio, ó. A Carla tá falando aqui em relação a outra pergunta, que justamente sobre os nutricosméticos e tudo mais, sobre eles ajudarem, né, serem coadjuvantes aí na proteção. E é justamente isso, né? É complementar. Né? Então, é ação antioxidante e tudo mais que vai complementar a ação do fotoprotetor, mas não vai fazer a ação fotoprotetora. Tá? Perfeito. Em relação ao shampoo, né? Perguntei se ele tem vontade própria. Não tem? Concorda? Concordo. O que ele tem lá? Ele tem uma composição que vai limpar, vai formar espuma, vai ser viscosa, vai deixar o cabelo mais gostoso ou menos gostoso. Ou seja, o cabelo pode ficar uma palha, o cabelo pode ficar um pouco mais desembaraçado, um pouco mais macio, ou o cabelo pode ficar emborrachado de tanto que ele gruda nos cabelos. Concorda? Tenho certeza que você já usou produto que já fez isso em você. Sim, nossa, e pior que às vezes a gente leva um tempo para entender que foi um shampoo, né? Pois é. E aí tem gente que acha que tá com caspa. Fala, nossa, né? Tá cheio de farelinho branco na cabeça, não sabe de onde vem. E na verdade é só o shampoo aqui, não tem caspa, coisa nenhuma. Agora, como o shampoo não tem vontade própria, significa que ele vai ter o quê? Um poder de limpeza e um poder que a gente fala de sobreengorduramento. O que é? É um poder de deposição. É um poder de repor a lubrificação natural desse fio. E quem faz isso? São os sobreengordurantes que nós chamamos. E nessa classe de sobreengordurantes, nós temos os tensoativos não iônicos, os polímeros, os silicones, os óleos vegetais, as manteigas vegetais, que eles vão se depositar. E aí eles vão garantir essas outras características, esses outros atributos que são super importantes numa formulação de shampoo. Então, dependendo do quanto a gente faz de equilíbrio e concentração desses sobreengordurantes, esse shampoo vai depositar mais ou menos nos fios. Faz sentido. Se você tem uma formulação que se deposita bastante e limpa pouco, o que vai acontecer ao longo de uma semana? Imagina você usando todo dia o mesmo shampoo. Ele limpa pouco e deposita muito. Vai dar problema. Isso. Vai passar essa uma semana, você vai
tá pé da vida, você vai ficar falando mal desse shampoo. Que esse shampoo Sim. não é bom, que esse shampoo te dá coceira, que teu cabelo tá emborrachado, já tá saindo encebado do banho. Entendeu? Sim. E da mesma forma, a gente pode ter o inverso. Um shampoo que limpa muito e deposita pouco. Que ao longo de uma semana, você também vai falar mal dele. Por quê? Porque teu cabelo vai estar áspero, vai estar seco, vai estar horrível. Eu tive esse problema. Pois é. Por isso que é injusto falar que o cabelo se acostuma. Porque o cabelo tá lá e o shampoo tá fazendo o serviço dele. Sim. Então, eu sempre falo, o que é legal? A gente combinar shampoos. Então, às vezes as pessoas são criticadas. Ah, mas, sabe, você tem 3, 4 shampoos aí no teu banheiro? A doida do shampoo? Tá certo, você é a doida do shampoo. Tá certo, certíssimo. Porque cada shampoo vai ter um poder de limpeza e sobreengorduramento. Então, eles se entendem. Você tem aquele que é mais simplesinho, que limpa um pouco mais. Aquele outro que deposita mais um pouco. E aí você vai equilibrando e tá tudo certo. E tem uma questão também do pH do shampoo influenciar, né? Isso eu não sabia o impacto que tinha até uma vez tem que o pH o influência eu errei o no rótulo. sensorial. Ah, é? Não, eu errei. E aí meu cabelo começou a ficar com uma textura meio esquisita. Não tem tintura, não tenho nada. E aí o meu cabeleireiro falou, ai, Paula, você tá pegando um shampoo que tá muito ácido pra você. E aí eu falei, nossa, é uma coisa que a gente não pensa como consumidora, a questão do pH, como é que tem impacto, né? E tá escrito no rótulo. Sim, então, Paula, mas aí o negócio está mais relacionado com shampoos próximo da neutralidade para shampoos mais alcalinos, entendeu? Então, existem alguns shampoos profissionais que o pessoal trabalha em pH 8 e 9, porque tem a falsa ideia que você vai dilatar as escamas do cabelo para limpar mais. Só que também é muito exagero isso. É muito desnecessário. Porque o poder de limpeza de um tensoativo aniônico depende das características dele e principalmente da presença dessa carga aniônica, que ajuda demais. Agora, quando a gente vai trabalhar no pH mais ácido, aí é melhor. Então, o shampoo a gente trabalha no pH aí em torno de 5 a 6. É levemente ácido, tá? É levemente ácido, essa é a melhor faixa. Agora, quando a gente já pula para a faixa neutra, que a gente vai para o pH 7, já é ruim. Você já sente um sensorial mais áspero no cabelo. Por quê? Porque as escamas já sofrem mais interferência e elas já ficam um pouco mais dilatadas. É como se elas ficassem mais abertas. E aí você já prejudica o sensorial. Quanto mais ácido for o produto, por isso que na sequência do shampoo, a gente entra com máscara ou condicionador, que o pH é entre 3,5 e 4,5. Bem ácido. Bem ácido, porque aí essas escamas ficam mais organizadas, elas ficam menos dilatadas, elas ficam mais fechadas. Então você organiza melhor e esse cabelo, visualmente, ele vai brilhar mais. E o sensorial, quando você passa a mão nele, ele é super mais liso, mais agradável. Ah, que bacana. Olha, eu tô vendo bastante gente comentar aqui. Vamos ver se tem alguma perguntinha sobre isso. O Papo de Cosmético mandou. Conhecendo mais o seu cabelo, você entende melhor a sua necessidade, né? Ela meio que comentou que isso é importante. Com certeza. A MS Carla, esses shampoos que depositam mais, podem ser retirados depois de usar? Depois de usar shampoo detox anti-resíduos, ela continua Isso, debaixo. continuou. Que cortou ela nos comentários. Então, Carla, esse shampoo, só uma pergunta antes. O shampoo detox, qual que é a diferença dele para o comum? Na verdade, o shampoo detox, ou o shampoo anti-resíduos, é uma formulação simples, que o objetivo dela é limpar o cabelo e arrancar tudo aquilo que está depositado de silicone, de tensoativo catiônico, de polímeros, e todos esses sobreengordurantes, entendeu? Esse que é o objetivo. Então, na verdade, entendi. Um shampoo detox, um shampoo anti-resíduos, eles são sinônimos, tá? As pessoas às vezes usam detox, falam, né, 1 milhão de apelos diferenciados, de toxinas e tudo, mas tem muito papo no marketing que às vezes força a barra. Mas, de qualquer forma, é um shampoo de limpeza mais pesada, né? Traduzindo sem segredo algum. Ele chega, limpa, faz o serviço dele, sobreengordura bem pouquinho
e aí você vai odiar teu cabelo. E aí, se você odiou teu cabelo, ele fez o serviço do jeito que era para fazer. E aí, na sequência, você vai aplicar uma boa máscara e você vai ver que teu cabelo vai ficar bem gostoso. Outra pergunta aqui que estão fazendo sobre cabelos brancos. E os cabelos brancos têm necessidades especiais? Então, na verdade, quando a gente fala em cabelo branco, e aí eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. O cabelo branco, gente, a diferença principal é que ele não vai ter as melaninas. Seja a felmelanina, que ela é mais amarelada, mais alaranjada, e a eumelanina, que ela é do marrom ao preto, tá? E aí, dependendo da combinação que a gente tem, a gente vai ter as diferentes cores de cabelo. Quando a gente vai perdendo, né, as melaninas que vão estar no córtex do cabelo, que é o recheio do fio, o que vai acontecer? Em termos de resistência e força, o impacto é mínimo, tá? Algumas pessoas dizem, eu já vi um estudo outro dia falando justamente sobre essa ausência de melanina, né, como se deixasse buracos no córtex do cabelo, mas eu particularmente não acredito muito, tá? Mas de qualquer forma, tá faltando um componente ali. Algumas pessoas reclamam e dizem que o cabelo branco fica mais rebelde, fica mais difícil, mas isso é porque também a gente, né, vai perdendo, vai envelhecendo e esse cabelo conforme ele vai ficando esbranquiçado, a gente também perde um pouco de estrutura por conta da dificuldade ali do folículo em trabalhar, né? Então ele pode formar um fio um pouquinho mais fraco do que o normal, tá? Uma coisa que as pessoas também dizem é que o cabelo branco ele é mais grosso, mas isso não é verdade. Por quê? Imagina o teu cabelo, Paula, você tem um cabelo bem preto, tá? Sim. Um fio branco aí, ele não ganha destaque, ele não ganha vida. Sim. E aí é uma ilusão de ótica. Ele, no meio desse monte de fio preto, um fio branco ali parece que tem o diâmetro de 3 fios. Não é? Chama muita atenção. Aí você fica doida lá de ver. Você fala, meu Deus, vou arrancar. Aí você lembra daquela regrinha, né? Que arranca 1, nasce 7, não é? Brincadeira, bem injusta, viu, né? Mas... brincadeira. Mas, de qualquer forma, o cabelo branco, ele é muito parecido com o cabelo normal. Não, perfeito. E tem outra pergunta aqui em relação também a cabelo branco, que tem uma ideia de que não se pode usar queratina. É verdade ou mentira? Bom, vamos responder essa pergunta aqui para Rosa. Por acaso é minha tia. Essa tia! Seja bem-vinda! Não tem relação, tá? Pode usar, não tem problema nenhum, porque, na verdade, a queratina, seja uns aminoácidos ou a queratina hidrolisada, ela tá para auxiliar na reparação do fio, então não tem problema nenhum. Não, perfeito. Vamos para a terceira pergunta, professor? Vamos. Vamos lá. Essa também eu já escutei muita gente falando. Maquiagem envelhece a pele? 66% das pessoas falaram que é verdade. Vixe Maria, hein? Será que acertaram? Será que erraram? Gente, maquiagem não envelhece a gente, não. Ah, não, que bom. Não envelhece a gente. Se a gente pensar, principalmente nas maquiagens que a gente tem hoje, né, justamente essas maquiagens funcionais, que são, além de fazerem o serviço delas, ela também cuida da nossa pele, tem ação antioxidante, a gente pode pôr o que a gente quiser de ativo lá dentro. Se a gente pensa nas maquiagens multifuncionais, que também tem proteção solar, então ela está ali para proteger ainda mais a gente do envelhecimento cutâneo. Então, maquiagem não envelhece, gente. E também tem agora várias maquiagens que eu já vi que vem com algumas vitaminas juntos, vem também com protetor solar, que é um avanço, né? Com certeza. E é o futuro, né? Maquiagem funcional é o que tem de tendência para hoje, né? Em relação aos cosméticos coloridos. Então, não adianta nada você ter um batom que é só um batom, que só vai colorir o lábio, né? Ele pode fazer muito mais do que isso. Ele pode hidratar, ele pode dar volume aos lábios, ele pode
aumentar a produção de ácido hialurônico para ajudar esse lábio a ficar mais túrgido, mais bonito com o passar dos anos. Então, falar que igual uma base, né? Uma base que só colore a pele, ela está perdendo espaço ao longo do tempo, né? Vai perder mercado, não tem jeito. A gente precisa de produtos que façam mais do que uma função. No passado, isso era super ok, né? Os produtos faziam uma, duas funções. Hoje não. Hoje os produtos aí são multifuncionais. Então isso é fantástico. Perfeito. Bom, menos mal. Fiquei mais aliviada. Ainda bem, né? Bom, ainda bem. Vamos para a próxima? Vamos. Essa também eu escutei, mas eu quero... Eu não escutei muito. Eu acho que eu vi pouquíssimas pessoas falarem disso, mas assim, eu vi que na internet ela é muito forte, essa história. Que colocar maquiagem na geladeira aumenta a sua durabilidade. 78% das pessoas responderam que isso é um mito. Tá, é isso aí, gente. Não tem motivo algum para colocar maquiagem na geladeira. Ela não foi feita para isso. Então imagina, se maquiagem fosse feita para ficar na geladeira, você não ia poder ter necessaire. Você não ia poder carregar produto na bolsa. E outra, a gente faz cosmético para que eles tenham um tempo de vida útil de 2 ou 3 anos a temperatura ambiente. E mesmo assim, maquiagem, as pessoas usam muito depois da validade. As pessoas têm mania disso. Por quê? Os produtos demoram para acabar. E aí, se você vai colocar ali na geladeira, é para durar quanto? A eternidade? 10 anos, 15 anos? A gente não... Sabe, não, tem que usar, a gente tem que gastar a maquiagem, tem que usar para poder comprar nova e tá sempre com a maquiagem novinha. Vamos pensar que a gente tem componentes cerosos na maquiagem, tem óleos, eles oxidam, entendeu? Aí fica fedido, formam-se subprodutos ali que a gente não sabe quais são, entendeu? Degrada conservante. E o que forma ali nessa degradação? Entendeu? Então, a gente tem que, né, fora o tanto de radical livre que se forma, quando você tem um processo oxidativo ali no teu produto, degradando ele. Então, gente, não faz sentido algum, não precisa, tá? A gente tem que usar a geladeira para guardar quando a gente compra um medicamento, um antibiótico, que tem que ficar sob refrigeração, a gente vai, guarda o medicamento, um colírio, né, e por aí vai. Agora, cosmético, não. Que bom. Dúvida esclarecida, então. Olha, acho que pergunta do pessoal não achei aqui. E realmente, gente, se ficar mais fácil, manda perdão, tem pergunta agora, ó. O colágeno hidrolisado peraí. Ó, tem uma lá pra cima também. Tem sobre o colágeno hidrolisado, vamos lá. E o colágeno hidrolisado, podemos tomar? Aquele em pó que compra nas casas de produtos naturais é uma boa? Bom, depende da finalidade. Se sua finalidade for justamente você ter uma ingestão maior de proteína, ok. Agora, falar que esse colágeno vai ser hidrolisado e vai entrar na sua pele, aí não dá também pra gente forçar essa barra. Tá? Eu sei que a gente tem muito isso por aí, as pessoas forçam demais essa história do colágeno, mas nada que uma boa alimentação faça esse serviço. Tá? A bioquímica chora, e chora forte quando a gente vê as pessoas falando que tomam colágeno e a pele melhorou. Gente, desculpa, mas a pele melhora por várias outras formas e não só por conta da ingestão de colágeno. Então, uma boa ingestão proteica em geral, independentemente da fonte dessa proteína, uma boa ingestão de água, vitaminas e né, todo esse conjunto, isso sim faz a nossa pele tá boa quando a gente pensa de dentro para fora e o que a gente usa com os cosméticos pensando nos cuidados de fora para dentro. Perfeito. E a Nanda mandou mais uma vez aqui a pergunta, até facilitou para a gente. Obrigada, Nanda. Eu tenho uma dúvida sobre progressiva. Por exemplo, se eu fizer menos vezes por ano, os danos são maiores e são menores aos fios ou ainda assim é muito prejudicial? Bom, Nanda, essa história das progressivas, ela é muito complexa, porque tudo vai depender do que está sendo usado ali como agente alisante nessa progressiva. E o mercado das progressivas é o mercado, desculpem a palavra, mas é o mercado mais podre que tem na área cosmética. Podre, não tem outra definição. É um mercado inescrupuloso,
é um mercado que ainda a grande força dele está nas costas do formol. E o formol é proibido como agente alisante. O formol é permitido como agente conservante a 0,2% e no máximo a 5% em fortalecedor de unha. Ponto final, tá? E a gente tem aí empresas gigantescas que ainda sobrevivem e estão do tamanho que estão por conta do formol. E aí tem uma rede criminosa muito grande por trás, mas muito grande. Por isso que não sai o formol. Por isso que não aprovam, por exemplo, o ácido glioxílico, que pode usar no mundo inteiro e não pode usar no Brasil. Então, qual que é o grande problema? Além de toda essa parte criminosa que está por trás do formol, a gente tem o problema para os profissionais cabeleireiros. Eles são os que mais sofrem com tudo isso. Porque muitos deles, se eles não fizerem as progressivas, eles não vão sobreviver. Eles não conseguem, alguns salões não sobrevivem só de corte e hidratação. Não sobrevive, coloração. Então, se sujeita a fazer. Só que uma coisa é você fazer uma progressiva a cada 3, 4 meses. Outra coisa é esse profissional que faz 10, 12 progressivas toda semana. E aí? Olha a exposição aos vapores de formol. Sim. Porque você vai pranchar esse cabelo, vai inalar e vai direto para os pulmões, gente. Chegou nos pulmões, chegou nos alvéolos, já está na corrente sanguínea. E esse formol vai ser biotransformado. Então, ele vai virar ácido fórmico no final das contas. E o ácido fórmico é cancerígeno, causa cegueira, tá? E então é super tóxico. A gente não tem que alimentar esse mercado. E o grande problema para nós como consumidores é que a gente nunca sabe a verdade. Porque muita gente, você olha na composição, não está escrito formol. Só que isso é adicionado, tem empresas que fazem isso que você nem sabe que aquilo é uma empresa. E aí eles aditivam, eles conseguem comprar, sabe, tudo por baixo do pano, compra formol, aditiva o produto, chega na mão do cabeleireiro, de todo mundo. Ah, não tem formol, não tem formol, não tem formol. Aí você cheira, né? Você esfrega na mão. O segredo é esse, você esfregar na mão e cheirar. Pinicou, gente, queimou. Tem formol em concentração alta. Porque concentração baixa não alisa nem o pelinho do braço, gente. Nossa. Entendeu? Então não tem conversa. E aí vira uma rede, entendeu? Uma rede criminosa do formol. Isso daí é péssimo. E aí, em relação aos danos no cabelo, eu sempre falo o seguinte: fica bonito na hora. Só que depois é igual uma maçã do amor. Você faz a maçã do amor, na hora ela tá linda. Você deixa ela 3 meses em cima da mesa, aparentemente ela ainda vai estar linda, mas por dentro ela vai ficando como? Podre. É isso aí. Porque o formol, ele é muito reativo, né? Até tem um comentário aqui falando sobre as progressivas de chuveiro sem formol. O formol, ele é tão reativo que ele consegue reagir sozinho, sem precisar da prancha, sem precisar do calor. Por isso que essas progressivas alisam no chuveiro. Então, a Gabi acabou de comentar aqui, né, do Cosmetics, justamente sobre isso. E é porque é pela reatividade. Então, por isso que alisa no chuveiro. Não tem progressiva de chuveiro milagrosa sem formol. Não tem, gente. E aí o que acontece é trambique atrás de trambique, gente. A gente tem que acabar com essa história do formol. Então a gente tem que, de alguma forma, cada vez mais boicotar esse mercado do formol, né? Existem alternativas mais seguras? Claro, existem. A Anvisa agora está num momento de revisão de algumas substâncias alisantes, tá? Certo. Mas, de qualquer forma, a gente tem, né, uma substância que é um derivado do ácido glioxílico, né, que se chama glioxiloil carbocysteine. É uma carbocisteína modificada, então é um éster do ácido glioxílico. E também um éster do ácido glioxílico com aminoácidos de queratina. Essa era uma opção super segura que a gente tinha, mas no momento está em revisão pela Anvisa, tá? Mas era a nossa melhor opção. E tem o ácido glioxílico,
que pode no mundo inteiro, mas não pode no Brasil. E aí, por quê? Porque tem uma vertente que fala que quando a gente expõe essa molécula aos 230 graus da prancha, essa molécula, o ácido gloxílico, de um lado é um aldeído, então são 2 carbonos ali, 2 funções orgânicas, o aldeído e um ácido carboxílico. Molécula super pequenininha. Então, a gente tem 2 vertentes aí. Uma que diz que quando a gente prancha essa substância e expõe aos 230 graus, você ocorre uma cisão ali na molécula e você libera formol em loco e por isso que faz o alisamento, entendeu? E outra vertente diz que o ácido gloxílico ele é termoestável e a gente tem um paper super antigo mostrando que ele não é termolábil e que ele não libera e justamente pela acidez da molécula a gente consegue desestruturar as cadeias de alfa-queratina e fazer o alisamento. E esse tal formol que aparece muitas vezes quando você prancha é porque você tem impurezas no ácido gloxílico. E aí, uma das impurezas pode ser o formol. Na hora que você prancha, você faz essa amostragem, né, num cromatógrafo a gás, você consegue detectar o formol ali. Então, certo. A gente tem esse embate, essa confusão, e só que, infelizmente, muito disso está pautado em empresas que não querem o ácido gloxílico porque querem ainda o formol no mercado criminoso. Infelizmente. Não, perfeito. Vamos para a próxima? Vamos, porque se a gente começar a falar continuar falando de formol, aí eu vou parecer o deputado aqui contra o formol. Vamos lá, essa também é super polêmica, tá? E também foi uma briga muito feia nas porcentagens. Antitranspirantes com alumínio causam câncer de mama? 51% falaram que é verdade. Então, gente, isso é uma coisa que muita gente acha, tá? Que antitranspirante com derivado de alumínio, né? Que são os cloridróxidos de alumínio, causam câncer. Mas o que a gente tem até o momento de estudo é que não causa, tá? Então, até o momento, a gente tem essas substâncias que são consideradas seguras para o uso como antitranspirantes, tá? Esses derivados de alumínio e às vezes de alumínio e zircônio, que é um outro metal. Não, certo. E eu só uma curiosidade para quem me assiste, eu gosto de fazer o meu desodorante. Você faz com o quê? Eu faço com bicarbonato de sódio. Só bicarbonato? Não, eu ponho um pouco de álcool também. Tá. E segura, dá conta do Sim, recado. sim. Porque eu sou muito chata com desodorante e eu não gosto de nada que tenha cheiro. Então eu aprendi essa receita, tudo eu faço e para mim funcionou muito. Mas o antitranspirante eu vejo que assim, o pessoal usa muito, é uma coisa que o mercado adora. Né? Você já viu aqueles que são... parece um stick, só que na verdade ele é uma pedra. Porque é alúmen. Não, nunca vi. O alúmen. E aí o que você faz? Você, antes de usar, você molha ele na torneira, aí você passa, molha de novo, passa do outro lado, né? Só que assim... As pessoas ficam falando, sem alumínio, tal, não sei o quê. Só que o alúmen é um sal de alumínio e potássio, né? Ah, tá. Então, né, às vezes, só pelo nome a pessoa acha que não tem alumínio, mas tem. É que não tem na forma de cloridróxido de alumínio. Certo. Mas que no meio daquele sal gigantesco lá, que forma aquela estrutura cristalina lindíssima, tem alumínio, sim. Mas é legal, é legal. Não, bacana essa. Pro, vamos para a última aqui que eu preparei, depois a gente abre para o pessoal perguntar. Tá. E já temos algumas perguntas na caixinha, né, que eu já tinha enviado para você, mas o pessoal tá mandando mais. Então, beleza. Só para finalizar, também outra que é polêmica, rapidamente sobre progressiva, tá? Tá bom. Sal no shampoo estraga a escova progressiva? Porra. Como foi? Essa daí tava nas perguntinhas ou não? Não, essa não. Essa não. Nossa, isso daí é uma informação que o sal do shampoo ressecar o cabelo veio, né, justamente das pessoas irem pra praia, tal, não sei o quê. E aí algum gênio resolveu, então, falar que o sal do shampoo, que tá lá só pra dar viscosidade, também ia destruir teu cabelo e ia ressecar. Aí,
nessa febre das progressivas, um outro gênio foi e disse que o sal do shampoo iria retirar a progressiva. Gente, se o sal tivesse essa capacidade, juro pra vocês, a gente já estaria rico. Eu ia fazer um sprayzinho de sal, gente, cloreto de sódio em água e conservante, acabou. Ia vender, tá infeliz com a tua progressiva? Vem cá, ó. Eu tenho a solução pro teu problema. Concorda? Concordo. Isso falando de um spray com bastante cloreto de sódio. Aí, beleza. Imagina que no shampoo, que o sal tá lá, para dar viscosidade. A gente usa no máximo, mas assim, ó, chutando alto, 2% de cloreto de sódio numa fórmula. E tem, para precisar usar 2% de cloreto de sódio, a gente precisa ter uma fórmula tão simples, mas tão simples, que o sal é o cara dela para encorpar. Mas mesmo assim, na hora que você pega essa formulação e coloca na sua mão ali, você vai usar em torno, se você tem o cabelo curto, você usa em torno de 6, 7 gramas de shampoo. Num cabelo comprido, você vai usar de 15 a 20, tá? Se você fizer as contas, você vai ver que o que sobra de cloreto de sódio lá e a exposição é tão rápida, você logo enxágua. Gente, então é mito 100%, cloreto de sódio não retira mesmo a progressiva, tá? A progressiva, pessoal aliviado aqui, viu, nos comentários. A progressiva ela vai saindo sozinha, porque você faz um filme, né? Você polimeriza essa cutícula. Esse filme, com o tempo, ele vai ficando quebradiço e vai esfarelando, tá? Existe tem um conceito, né, que é a temperatura de transição vítrea, que é quando você pega justamente um material, né, e ele vai ser submetido, né, nesse caso, ao calor e à presença do formol, e aí você quase que vitrifica a queratina. Então, ela vai, com o tempo, ela vai quebrar, ela vai esfarelar, e aí você vai perder essa função que ela fez no cabelo. Perfeito. Vamos abrir as perguntas pro pessoal, professor? Vamos sim. Vou abrir a caixinha, vamos lá. Ó, viu o pessoal falando aqui de transição capilar. A Carla falou. Quem mais? Bom. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre cronograma capilar. Tá. A pessoa que mandou a pergunta está perguntando assim que já leu que cronograma capilar não adianta nada. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, tem muita gente que conta mentira sobre o cronograma capilar. E qual que é a mentira do cronograma? É a pessoa prometer que o cabelo vai crescer. Aí não vai crescer mesmo, aí não funciona nada. Agora, qual que é a importância do cronograma? Gente, cronograma não é milagroso. Mas o cronograma é uma forma de você parar e cuidar mais do teu cabelo. De você dar mais atenção para ele. Então, quando a gente cria um cronograma, nós temos ali máscaras, 3 máscaras, tá? Uma de hidratação, uma de reparação e a outra de nutrição, tá? Aí as pessoas falam assim, mas eu vou nutrir um tecido morto, eu vou não sei o quê. É que às vezes o termo é meio forte, entendeu? Mas tem hora que a gente tem que abstrair um pouco, né? Porque se não existir o marketing cosmético, a gente vai acabar com o mercado, gente. A gente tem que, com certeza. Sabe? A gente tem que ter inteligência suficiente para colocar na balança e saber ver quando os termos usados são abusivos e às vezes fazem parte do contexto ali que a gente precisa falar. Igual o shampoo sem química, né? Isso, é isso mesmo. Entendeu? Que é ridículo esse apelo. Agora, falar que você vai nutrir um cabelo não é uma coisa ridícula. Por quê? Porque você está dando ácidos graxos ali para ele e tal, não sei o quê. Sabe? Estou fazendo uma reposição lipídica, nem todo mundo vai entender. Agora, quando você fala, estou nutrindo esse cabelo com ácidos graxos, beleza, a pessoa pode nem saber o que é um ácido graxo. Mas ela vai nutrir com ácido graxo por causa do óleo. Beleza, deve fazer bem. Entendeu? Porque não é nada apelativo, não é nada forçado. Então, na hora que a gente intercala essas máscaras, o que a gente faz? Primeira coisa, quando a gente cria os produtos, a gente precisa
que, primeiramente, eles sejam excelentes condicionantes, tá? Que condicione bem esse cabelo a úmido, que condicione bem esse cabelo a seco. E aí, o que a gente pensa? Eu consigo direcionar os ativos da minha formulação para que tenha uma melhor ação como um repositor lipídico, como um reparador ou como um formador de filme umectante? Consigo. Entendeu? Então, se a gente fizer a fórmula certinha, como deveria, o cronograma, ele vai te dar um momento que você vai parar e falar, hoje eu vou fazer a máscara X, amanhã eu vou fazer a máscara Y, no outro dia a máscara Z, e por aí vai. Ah, meu cabelo está extremamente ressecado, então tá bom, então eu faço 2 vezes na semana a máscara de nutrição e 1 vez a máscara de hidratação, e a cada 15 dias eu faço a máscara de reparação. Entendeu? Então, aos poucos, a gente vai fazendo esse tipo de tratamento e os cabelos melhoram bastante. Porque a gente está falando do quê? De haste. Desta parte aqui. E não de folículo, gente. Entendeu? O cara que faz cronograma e promete crescimento é mentiroso. Aí você não tem que comprar mesmo. Aí tem que boicotar. Agora, o cara que vende cronograma e promete que teu cabelo vai melhorar, que vai cuidar mais da tua haste, pode confiar. Isso eu falo por experiência própria, Paulo. Eu tenho marca, eu tenho linha, entendeu? Vendo cronograma e não preciso enganar ninguém. E as pessoas são felizes usando o cronograma. Sem enganação alguma. É só falar a verdade, gente. É que tem gente que tem medo da verdade, né? Porque... Não, é complicado. Porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que são facilmente enganadas. Facilmente. Então, por isso que isso acaba pegando uma força descomunal aí no mercado cosmético. A mentira, às vezes, acaba atrapalhando bastante. Não, infelizmente. Vamos para a próxima pergunta. O pessoal tá mandando muita pergunta. Vamos ver quantas que a gente consegue responder. Vamos lá. Passa rápido, né? Tem 10 minutos só. Sério? É. Nossa, peraí. Essa também é bem polêmica. Cosméticos naturais são seguros? Bom, depende se a gente está falando de cosmético natural regulamentado ou cosmético natural feito em casa, né? Aquele que você ouviu que funcionou para fulano e você tentou reproduzir Isso, pois é. a receita. Então, gente, assim, cosmético natural, ele é seguro, assim como o outro, só que uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça é que não é porque ele tem o termo natural, porque ele tem uma porcentagem específica ali de matérias-primas de origem natural, que ele é melhor do que o outro, tá? Então, esses termos também às vezes me incomodam, porque não significa que só pelo fato de você ter matéria-prima natural, ele é melhor do que um que tem componentes sintéticos. Porque aquele processo, uma coisa que as pessoas não conseguem às vezes entender, que assim, quando a gente vê um produto que está cheio de óleos essenciais, os óleos essenciais são maravilhosos, mas eles foram obtidos por qual processo? Foi por destilação, por arraste a vapor, entendeu? Foi uma extração por óleo? O que foi? Foi CO2 supercrítico? Não sei. Agora, qual o impacto do processo extrativo no meio ambiente? Quantas toneladas de água você gastou? Quanto você gastou de energia para conseguir aquele 1 quilo de óleo essencial? Será que esse processo é tão mais impactante do que um outro que sintetizou um componente que confere um odor agradável para a formulação, que é usado na composição das fragrâncias? Será? Então, essa balança, infelizmente, a gente não consegue ter. Mas a gente não pode ficar endeusando tudo que é natural, porque muitas vezes o que veio, o que é natural também prejudica a natureza. Passa urucum na pele e sai no sol para ver o que não acontece. Eu tenho uns vídeos assim também, que é um dos mais vistos do canal, sobre o uso de parafina na pele. Eu não sabia, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre bronzeamento, e aí eu vi que muita gente usava parafina na pele, e eu nem sabia que, tipo assim, que as pessoas pensavam isso. E muitas pessoas relatam até nos comentários do vídeo que tiveram problemas de queimadura. Porque pegam, tipo, parafina de vela. E você fala, não é possível que alguém faça isso. Mas acontece. Então, realmente, assim, às vezes as pessoas tentam reproduzir alguma receitinha que ouviu falar que funciona e dá bem errado, né?
Se a gente pensar e aí em exposição ao sol, né, a gente tem várias receitas caseiras aí com folha de figo, Coca-Cola. Aí, gente, isso também é péssimo. Né? Em relação às receitas caseiras também. Algumas eu não sou contra. Eu vejo alguns médicos falando aí na internet, arrebentando quem faz uma esfoliação em casa ou faz uma misturinha para aplicar no cabelo. Gente, primeira palavrinha que tem que reinar aí é o bom senso. Entendeu? Você vai pegar um sal grosso e vai esfregar no rosto, vai dar ruim, com certeza. Depois, sabe? Não adianta chorar depois. Agora, você pegar um sal grosso, um sal mais fino, misturar com azeite e passar no teu calcanhar para tirar aquela pele grossa, qual o problema? Entendeu? Sim, sai colocando anticoncepcional no shampoo, porra. Pelo amor de Deus. Eu vi essa. Achei... Não, eu falei, não vou nem mandar essa pergunta pro Ricardo, que ele vai rir na hora que lê. Mas é super comum, entendeu? Qual é a lógica disso? Zero. É como se o anticoncepcional fosse fortalecer os fios. Shampoo não vai entendeu? ter filhinho. Não mesmo. Gente, eu achei muito absurdo. Eu fico com vergonha de mandar essa pergunta, eu confesso. Mas eu não sabia que era uma coisa tão comum, não. Bastante. Nossa, porque assim, quando as pessoas estão com queda acentuada, e a queda, gente, ela é multifatorial. Então você tem problemas hormonais, você tem problema de estresse, né? Quando a gente está muito estressado, o cortisol explode, o cortisol chega lá no folículo piloso e dá uma bagunçada, o fio sai da fase de crescimento, vai para a fase de expulsão, então os fios vão embora. E aí a pessoa começa a entrar em desespero. E aí tudo que lê acaba usando sem procurar um médico. Esse que é o grande problema. Aí depois usa um produto, foi aquele shampoo que destruiu meu cabelo, arruinou minha vida. Gente, não é. Tem alguns acontecimentos capilares que eles são um reflexo de algo que ocorreu com a gente 3 meses, 4 meses atrás. Então, e aí isso é você muito sente complexo. só o efeito agora. Bom, gente, então a dica da live de hoje é não use anticoncepcional no shampoo. Isso, por favor. Quanto tempo, por favor? Pro, a gente tem 7 minutos. Acho que dá para responder mais uma rapidamente. Beleza. E a gente encerra a live. Tá bom. Vamos ver aqui. Essa também tem uma dúvida que muita gente tem. Qual que é a diferença entre água termal e água micelar? Beleza. Bom, gente, água termal ela vem de uma fonte termal, de uma fonte geológica, tá? E aí essa água extraída, ela tem diferentes minerais ali. E essa composição mineral vai conferir propriedades específicas para essa água. Então, tem água que a gente extrai que é água fluoretada, água que é sulfurosa. E as águas sulfurosas, por exemplo, elas são excelentes, porque como tem bastante enxofre, elas são excelentes para uma pele acneica, para uma pele oleosa, para psoríase. Então, né, a gente tem uns estudos aqui que a gente está com parceria com uma empresa que a gente vai vender na Aliança Magistral, que é uma divisão da empresa que eu sou sócio, e a gente vai trabalhar com uma água termal que tem resultados espetaculares, assim, para a psoríase, né? Então, tudo vai depender, a ação dela, da composição mineral. Então, isso é uma água termal, tá? Uma água micelar, gente, é uma formulação que não tem relação alguma com a água termal. Você pode até usar água termal dentro da composição de uma água micelar. E a água micelar nada mais é do que uma formulação, é como se fosse um sabonete líquido facial simplificado. Então, o que a gente tem ali? Água, que é o principal veículo, e tensoativos, que são suaves para a gente fazer a limpeza facial. E aí, por que as pessoas chamam de micelar? Porque os tensoativos ali, eles vão se organizar e vão formar micelas. Tá. Tá? Faz Porque sentido. eles, pela afinidade química, eles vão se juntar e vão formar micelas. Agora, assim, não é porque formou micela que vai
limpar mais ou menos, gente. Desculpa, o que vai fazer limpar é a presença dos tensoativos que estão ali. Então, uma formulação de água micelar é uma formulação também simples, mas que a gente tem alguns tensoativos que podem ser aplicados para auxiliar na remoção de sujidades, maquiagem e, se você quiser, também podem ficar em contato com a pele. Não, perfeito. Adorei a diferença, eu não sabia. Olha, professor, o pessoal gostou muito da live. Tô vendo aqui os comentários. Já pode combinar a continuação. Excelente, estou amando. Sim, por favor. O pessoal quer que você volte. Você é super bem-vindo. Aliás, gente, fica o obrigado, convite. Se quiser uma parte 2, só marcar. Foi uma live muito bacana. E eu, mais uma vez, eu queria te agradecer pela boa vontade. A gente sabe como é que é uma preparação de live, a agenda às vezes é bem puxada. Eu sei que você tem várias lives legais, mas você teve muita boa vontade, foi muito bacana essa oportunidade. Imagina. E apareça quando você quiser. Gente, obrigado aí, fico feliz que vocês gostaram. Depois conheçam um pouco do que eu faço, né, profissionalmente. Conheçam, vale a pena. Entra no meu Insta, né, no Dr. Cosméticos, lá na bio tem um pouco do que eu faço fora da sala de aula. Né? Pouco não, muito. Aliás, nossa, muita atualmente 95% do meu tempo é me dedicando à minha empresa. Então, lá tem um pouquinho da Alianza Cosméticos, que é a terceirização de fabricação de cosméticos. Tem a Alianza Magistral, que é insumo cosmético para farmácia de manipulação. São todas divisões da mesma empresa, tá? Tem também a Left Cosméticos, que são produtos para cabelo e face agora. A gente está começando a skin, né, a linha pele. E também a Gambler, Use Gambler, que é uma linha de cosméticos masculinos. Então, tudo isso eu faço parte. Meu sócio, inclusive, está aqui, ó, prestigiando. FD Mariano. Meu sócio, antes de ser meu sócio, meu grande amigo. E estamos junto aqui. Né? Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Paula, obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Em breve, novidades aí do Dr. Cosméticos. Acompanhem, tá? Que vocês vão gostar. Opa. Principalmente para quem é da área química e não teve na faculdade a disciplina. Faz falta, né, Paula? Faz. Faz falta, né? Muita, muita. Podia ter pelo menos como uma disciplina optativa, né? No curso de química, no curso de engenharia química. Acho que poderia e cair eu muito acho que bem. assim, não, com certeza. E o bacana, assim, o que eu acho, assim, quem for seguir o Ricardo vai ver que os vídeos dele tem uma explicação muito legal, né, Ricardo? Obrigado, E Paulo. isso já ajuda muito a gente a entender, principalmente como consumidora, a realidade da coisa, né? É difícil, viu, fazer uma linguagem porque a gente é muito técnico, né? Então, sim, a gente tende a querer falar de molécula, tudo mais, não sei o quê, mas a gente tem que usar aí a nossa capacidade para tentar deixar de uma digestão mais fácil a informação, que é técnica, mas pode ser acessível a qualquer um. Esse é meu objetivo. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Beijo e até a próxima live, gente. Valeu, gente. Obrigado aí. Beijo. Tchau pra vocês. Tchau, Paulo. Tchauzinho. Obrigado. Obrigada.